Bom dia, família Canção Nova. Bom dia, Brasil. Está no ar, sorrindo para a vida. Vamos sorrir para a vida nessa manhã de sexta-feira, depois de uma semana, de muitas situações, né? De muitos problemas que foram resolvidos. Enfim, nós chegamos à sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Quero mandar um abraço para você que celebra o dom da vida, né? Neste dia. Cachoeira Paulista já amanheceu um sol, um céu lindo. Olha, você já pode ver aqui no nosso cenário natural. Está um dia lindo aqui no Vale do Paraíba. Um abraço para todos que nos acompanham agora no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Louvado seja Deus por sua vida. E é claro, né, gente, os nossos irmãos portugueses, lá na hora do almoço, acompanhando também o Sorrindo para a Vida. Deus abençoe a cada um aí que está ligadinho conosco, em outros países também. Que a alegria do Senhor seja a nossa força nessa manhã. Como é bom nós estarmos unidos para acolher a palavra de Deus. Acolho você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pela rede Canção Nova de Rádio. Você que também está pelo YouTube agora, né? No canal ao vivo da TV Canção Nova. Seja bem-vindo, bem-vinda. E você que está acompanhando neste momento, através aí do nosso canal oficial, a reprise do programa. Qual é o canal oficial, gente? É um canal só, né? Então é o Canção Nova Play, onde você acompanha a nossa programação no YouTube oficialmente, tá bom? Que bom estar juntinho com você. Quero acolher toda a equipe que está aqui por trás das câmeras também, nossos queridos cinegrafistas, nossas produtoras também, o pessoal que está ali no Twitter. Seja bem-vindo, bem-vinda, família Canção Nova. Deus tem bênçãos para nós hoje, mas nós precisamos abrir o coração, né? Se Deus entrar, Ele vai fazer obra nova. Mas eu e você precisamos dessa docilidade. Então vai pedindo já o Espírito Santo. Eu me abro à graça de Deus nessa manhã. Eu quero ser dócil, assim como a Virgem Maria, para que Deus faça a obra nova em mim. E já quero acolher os meus irmãos aqui da bancada, porque você sabe, a Canção Nova não é simplesmente uma TV, uma rádio, ela não evangeliza simplesmente pela internet, ela é uma comunidade de amor e adoração, e eu estou aqui junto com os meus irmãos na bancada, quero acolher com muito carinho ele que está de volta, e você ama quando ele vem aqui. Padre Sidney, bom dia, essa bênção. Deus te abençoe, Patrícia. Estava com saudade. Ah, nós também. Bendito seja Deus pela oportunidade de estar aqui. E quando você dizia, nós somos uma comunidade de amor, graças a Deus, essa bancada não é feita de uma única pessoa, ela é feita de uma comunidade que vive um Deus vivo e vivido, e prega esse Deus vivo e vivido. Então, bendito seja Deus pela oportunidade de entrar na sua casa, bendito seja Deus pela oportunidade de pregar a palavra de Deus, de ser um vaso de argila que carrega um grande tesouro. Nós não podemos nos esquecer disso como missionários. Nós somos um vaso de argila que carregamos um grande tesouro. E aqui nós estamos de todo o coração. Quero mandar também um abraço, você já mandou, mas para o povo de Portugal. Nós tivemos o retiro do clero aqui na Canção Nova e o Padre Wellington me deu um presentinho de uma portuguesa que sempre acompanha o Sorrindo para a Vida. E mandou para o Padre Wellington um presentinho para mim, que é um Jesus misericordioso, assim, pequenininho. Obrigado, tá? Obrigado pela sua doçura e também pela sua presença no nosso meio. E eu quero, Patrícia, antes mesmo de falar com os outros irmãos, anunciar uma boa nova para a Canção Nova. Uma boa nova que, como vice-reitor do santuário, nós temos uma graça muito especial. Nós estamos vivendo em toda a igreja, principalmente na família salesiana, na família franciscana, o jubileu dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Então a família franciscana está vivendo um tempo de graça, né? No último domingo, dia 2 de agosto, era o dia do perdão. E nosso santuário, no estatuto do nosso santuário, nós todos os anos ganhamos indulgência plenária por causa do dia do perdão, que começou na Pociúncula. E nós teremos a graça de, como Canção Nova, como Santuário do Pai das Misericórdias, a partir do dia 17, veja bem, do dia 17 ao dia 23, nós estaremos recebendo a relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis. Meu Deus, que É São Francisco de Assis vindo visitar toda a Canção Nova. É São Francisco de Assis vindo à Canção Nova e pedindo, a começar de nós consagrados,
reconstrói a minha igreja, reconstrói a minha comunidade. E aí você é o nosso convidado. Do dia 17 à noite, nós teremos às 3h30 da tarde, às 15h30, lá no Santuário do Frei Galvão, uma missa para receber as relíquias e trazer ao santuário. Então, a partir do dia 17, nós temos toda uma programação, você pode acompanhar. Daqui a pouco, daqui nos próximos dias, nós iremos postar santuario.cançãonova.com, e assim você tem a oportunidade de visitar a relíquia, visitar o próprio santo. Imagina o que São Francisco quer derramar no nosso coração. Quantas pessoas que têm esse sonho de ir até Assis, não é? E olha só, ele veio até nós, que graça. Gostaria que o senhor falasse rapidamente, padre, para a gente terminar aqui de apresentar a bancada, mas o que significa uma relíquia? Uma relíquia. Uma relíquia de primeiro grau é um corpo, um pedaço do corpo do santo. Nós vamos receber um pedaço do osso dele. Então, a relíquia de primeiro grau, desde os primeiros séculos, existe uma bonita devoção, porque as missas eram celebradas sobre as catacumbas dos mártires. E ali eles tocavam na graça da intercessão, da comunhão dos santos. E assim nós queremos pedir a Deus mesmo essa graça, que ao receber a relíquia de São Francisco de Assis, a nossa comunidade, toda ela seja visitada na pessoa de São Francisco de Assis. É a pessoa de São Francisco de Assis que vem até nós. Aquele mesmo que gritou pelas ruas, as bonitas ruas de Assis antiga, o amor não é amado. Ele vem à Canção Nova também para gritar. O amor não é amado. É a nossa oportunidade de nos encontrarmos com São Francisco e amar o amor. Olha, eu acho que vai lotar essa chácara de Santa Cruz de 17 a 23 Isso, até de o domingo. agosto. Gente, está chegando. Olha que boa nova. Segunda a domingo. De segunda a domingo. E quero terminar de acolher os meus irmãos aqui da bancada. Fagner, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, meu irmão. Bom demais estarmos juntos, estarmos em família. Isso. Saber que tem um povo também que está em família, acompanhando a gente, que nos permite aí adentrar em casa e estarmos aí partilhando, falando das coisas do alto. Isso mesmo. E domingo agora tem Cairós, o Dia dos Pais, é isso? Pois Sertanejo? Pois é, Cairós Sertanejo, a chácara vai estar bem movimentada aqui esse final de semana, né? Já está tendo um evento aqui do Caris, é o Dia dos Pais. Primeiro Dia dos Pais, Aí, garoto. olha aqui. Que bênção. Primeiro seu? Primeiro Dia dos Pais. Ah, que lindo. É o pai do Emanuel, gente. E haja emoção, hein? Haja coração. Uma grande graça. Meu Deus do Que céu. bom. Então Louvado todos seja são Deus. convidados. Vem pra cá você também, né? E outro papai aqui também. Bom dia, Sapo. Primeiro também? Primeiro dia dos Faz pais? tempo. Primeiro dia dos pais? Esse ano vai ser o primeiro, né? esse ano? Primeiro dia de 27. É isso aí, maravilha. Vem pra cá domingo, tem um Cairós muito legal, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais pra você, que é pai. É uma bênção ser pai, viu? Tem até... Olha lá, tô usando aqui, ó. Aí, ó. Ah, o Fagner ó. e o Sapo, ó. Pai, Isso aí, amor ó. que ensina o caminho. Olha que É isso lindo. aí, ó, maravilha. Olha que caneca linda aí pra você presentear o seu pai. Olha Isso que aí, lindo. Maravilha. Os homens que têm medo de ser pai, não tenha medo não, porque vale a pena, não, sabe? Ou se vale a pena. Nossa. Olha a propaganda aqui, gente. Às vezes não fecha a campanha, mas... Mas vale a pena. Mesmo sem fechar a campanha, vale a pena. Vale a Se pena. fechar a campanha, vale a pena. Oh, meu Deus. Ó, e você ajuda a fechar a campanha adquirindo a caneca, viu? Loja.cançãonova.com. Valdênia, bom dia. Alegria. Olha como ficou aí, ó. Ai, meu Deus do Essa céu. campanha é ótima. É luta, né, minha gente? Sustentar a família e estar concedida aos pais, aos homens, esta missão do sustento da família. Por isso que o Sapo está brincando, que algumas vezes não fecha a campanha. Mas é brincadeira, porque o Sapo está aqui dando testemunho que luta todos nós temos. Mas com Deus, os meus irmãos estão aqui dando testemunho que fecha a campanha assim, né? Eu costumo ver que é o Emanuel. O Emanuel já está com o Mano? Não, vai fazer mês que vem, mano. Mês que vem, é o Emanuel que cuida do Fagner. Normalmente é mais ou menos assim que está acontecendo, viu? Tô derramando café aqui no dedo do para padre. de derramar meu café, você já tomou o seu. Sua bênção. Deus te abençoe. A gente tem que conseguir aquelas canecas maiores, assim. Porque Não assim, é? A gente já pediu um baldinho. Toda vez que o padre vem aqui,
aqui, aí eu encontro com os nossos amigos, a família da Canção Nova, aí o povo diz assim, eu vou arrumar uma de Ali, ó. 2 alças. Ó, pro já. padre O Celso Ó a tá dando jarra um ali pra modelo você ali, ali, ó, uma a jarra. jarra, né? Celso, meu amigo. O povo diz que quer a caneca de 2 alças pro padre, porque ele carrega assim. É só um pouquinho. É, só um pouco. Olha só como é um pouco, ela nem vira direito, tá vendo? Olha, bom dia para todo mundo. Padre, que alegria tê-lo novamente Alegria. conosco. E o senhor disse muito bem, gostei dessa expressão. Aqui nós somos uma comunidade, não é uma bancada de um só. É a comunidade Canção Nova. A gente se encontra com os irmãos, a gente se depara, se encanta com o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. A gente experimenta e bebe da fonte genuína do nosso carisma, que tem poder de salvação. A gente se encanta com os talentos que os nossos irmãos têm e coloca a serviço da evangelização. Então, aqui você encontra com a Canção Nova toda numa porçãozinha, como se fosse assim, parte do DNA da Canção Nova está aqui concentrado. Deus abençoe a todos os papais. Ainda dá tempo de você adquirir os materiais de evangelização da Canção Nova para presentear ao seu pai. Não vai chegar, né, gente? Eu não vou mentir para você. Hoje é sexta-feira. Demorou. Puxa vida. Mas não chega para o Dia dos Pais. Mas venhamos e convenhamos. Todo dia é dia de homenagear o seu pai. Então, presente da Canção Nova, você nos ajuda na evangelização e você ainda demonstra amor, carinho, produtos sérios, produtos que vão realmente contribuir com a missão de evangelizar. A gente não faz por fazer, gente. Tudo que nós fazemos com um único intuito. Eu gostaria demais que você entendesse isso. E peço ao nosso Senhor que a gente nunca perca isso de vista. O nosso único objetivo é salvar almas. O único. Fazer com que a pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus, o batismo no Espírito Santo e encontre a salvação. Experimente a salvação. Então, no material de evangelização, num programa de TV, de rádio, numa camiseta, num acessório, num relógio, num brinco, numa camiseta, é para que tenha um encontro pessoal com Jesus, batismo no Espírito Santo e a salvação aconteça. Então, nos ajude nisso, também distribuindo os materiais, porque tem algumas almas que se a gente já falar assim, Jesus te ama, Deus quer salvar você, converta-se, a pessoa sai correndo. Mas se você dá um presente, ela fala, nossa, eu gostei da caneca, você puxa um assunto e aí você vai introduzindo a evangelização, tá bom? Abraço a todos que já estão nos ajudando no projeto da Almas e participando conosco. Daqui a pouquinho já tem fotinho lá no Instagram, então já fique ligado. sorrindopravida@cançãonova.com. Você pode e deve participar conosco também lá no e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse aqui eu quero para mim. Eu vou mostrar só para dizer que chegou. Eu sou aquela que gosta de ir na cozinha, eu gosto de alho socado, gente. Sou mineira daquela que gosta de socar. Michele, apartamento 7, não vou mais pedir emprestado de vocês. Viu, Débora? Agora eu tenho. Vou ter que comprar lá no bazar, já falei pro meu caixinha. Eu disse que quem gostou foi a caixinha. Olha aqui, sorrindo pra vida, foi a Silvânia Souza da Silva. Ela é de Urandi, na Bahia. Um beijo para você. É um socador de alhos gigante, gente. De madeira, daquele tradicionalíssimo. Quem me ouve falando pensa assim, ela arrasa na cozinha, mas é tentativa e erro, né? Mas na vida comunitária, que a gente põe na mesa, os irmãos comem, né? Vai fazer o quê? Qualquer coisa. Mas obrigada, porque dessa forma ajuda a Canção Nova na missão de evangelizar. Obrigada a todos que têm nos ajudado com o Bazar Canção Nova. Vindo aqui, traga alguma doação para o Bazar Canção Nova. Inclusive, já recordo, meus irmãos, eu fiz ontem à noite, padre. Retiro da Boa Morte. Estou com 2 sacolas no pé da minha cama, porque não deu para trazer. Primeira sexta-feira do mês. Primeira sexta-feira do Muito mês. bem. É o dia de hoje. A paróquia São Joaquim Santana, do padre Alexandre, Campinas, e um beijo para todos os campineiros. Ela disse assim, Val, manda um alô, porque foi uma caravana de 48 pessoas, é o bairro Vila União, e a Deusa e o André
deixaram essa sacola, mas cheia, cheia, cheia de generosidade. Então, quero agradecer a todos, Deus, a André, mas todos que contribuíram. Gostei desse brilho aí, Val. Oi? Que lindo, ó, que brilho. Olha, Não, que mas chique. deixa eu dizer que nós estamos hoje todos trabalhando no brilho Não é? da generosidade, porque essa foi a deusa. Agora, olha essa Olha o outro aqui. brilho. Olha só, que beleza, gente. Olha só, uma necessaire toda de lantejoura Prateada. prata e essa aqui dourada. Essa aqui é uma relíquia, tá? Porque ambas, né? Mas essa aqui é de família. Vou ler com todo carinho para vocês. Nossa. Porque veio com generoso também, viu? A deusa estava recheadinho. E essa, ela completou 91 anos, gente. Que Fofolhice da bonitinha. melhor idade. Aí ela arredondou, tá? Mandou aqui uma doação no valor de R$100. E, padre, você vai fazer a gentileza de depois levar pra gente? Por favor. Ela deixou também uma doação para o Santuário do Pai das Misericórdias. Tem aqui brinquinhos e outras coisas. Olha, padre, ouro com pérola. Muitíssimo obrigada, viu? Então já trago aqui o testemunho dessa nossa irmã em Cristo, que com tanto carinho, além da bolsinha dourada, porque ela disse que a bolsinha a gente pode deixá-la no bazar, viu, Patrícia? Que legal. E ela diz assim: querida Valdênia, sou sócia evangelizadora da Canção Nova há mais de 20 anos. No dia 25 de julho, eu completei 91 anos. E eu quis registrar meu compromisso com a Canção Nova, enviando uma contribuição para o projeto Dai-me Almas. Esta bolsinha que me acompanha desde sempre, presente do meu marido, que fez a sua Páscoa em 1995, ou seja, essa bolsinha antecede o ano de 95. E ela diz assim: acho que ela pode ser colocada no bazar para também reverter ajuda ao 100%. Que bonito. Deus abençoe vocês. Coloque também esta pequena ajuda, que foi o valor de R$100, não é? Para ajudar a Canção Nova. Saúde, paz e bênçãos do Senhor para todos vocês da bancada. É a nossa querida Salma, o nome dela, é a dona Salma. Muitíssimo obrigada, dona Salma. Cartinha linda que a senhora escreveu, generosidade chegando até nós. Eu quero trazer aqui o seu Francisco, eu falei assim, a dela eu li. O seu Francisco, olha o que ele escreveu. Nada. Gente, o seu Francisco, ele manda carta todo mês. Poucas palavras. Poucas Pouquíssimo. É um homem silencioso, né? Devoto de São José. Devoto de São José, o seu Francisco. Colocou aqui a cartinha dele para o Sorrindo para a Vida, aos cuidados de Valdênia. Deixou a doação no valor de R$60. Mas para dizer assim, ele já entendeu a importância da contribuição. Sabe que as palavras passam, mas esse gesto, essa generosidade, fala muito ao nosso coração, não é? Fidelíssimo. Gente, o Sapo que está aqui junto comigo há mais tempo, o Sapo bem mais tempo que eu, começou com R$2, o seu Francisco ajudando. Olha que beleza. Não era, Sapo? Escrevia essa mesma cartinha, desse mesmo jeitinho, padre, todo mês. R$2, R$4. De onde que ele é? Ele é de Americana. A gente rezou para que ele tivesse casa própria, porque ele às vezes colocava, reze para que eu tenha minha casa própria, a saúde do irmão dele. Às vezes ficava bravo comigo. Valdênia, eu ligo, é um robô que está me atendendo. A Ura. Colocava aqui a Ura, né? Colocava para mim. Mas dessa vez, o seu Francisco, ó, sem palavras, literalmente, para ajudar a Canção Nova. Então, muitíssimo obrigada. Eu só quero trazer mais um testemunho, porque a doação, já vou deixar lá no Clube da Evangelização. Eu não abri, tem uma doação em ouro também, padre. Eu não sei o valor que tem aqui, monetário, mas eu sei o valor da evangelização, a salvação de almas. E ela escreveu também, a filha dela me encontrou aqui, está no CARES, no encontro que acontece. Ela diz, aqui está uma pequena contribuição para ajudar esse meio de comunicação que tanto me ajuda e me ajudou na minha caminhada de fé. Fé e esperança. A Canção Nova está presente desde a minha juventude e ela se mantém me acompanhando e me evangelizando. Foi acompanhando a Canção Nova que eu aprendi a rezar o Terço da Misericórdia, o qual sou apaixonada. Vivo sempre a misericórdia de Deus.
e foi pela misericórdia de Deus que nosso Senhor me resgatou. Sou sócia evangelizadora, mas sempre que dá, eu faço algo a mais para que esta obra de Deus, que já alcançou tantas almas, inclusive a minha, possa seguir em frente evangelizando. E como todo sócio diz, eu quero dizer, agradecendo a cada membro desta obra, que Deus abençoe os membros da comunidade Canção Nova, que fazem a diferença em nossa vida. Aí ela disse assim, nesse envelope também está a doação da minha mãe e também uma ajuda que é para o Santuário do Pai das Misericórdias. Em caixa alta, com a letrinha dela, viu, gente? Desse caixa alta com a própria letra. Ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que lindo. A gente também pode dizer, né? Essa obra que salva tantas almas, inclusive a minha. Isso. Louvado seja Deus. Inclusive a nossa, verdade. Nós somos os primeiros aqui, né, alcançados pela graça de Deus. Graças a você, família Canção Nova. Aquele abraço para Dona Salma, é isso mesmo? Salma. Ô, Dona Salma. Ali tem vida, tem história, né? Olha só, quanto valor que tem naquela bolsinha, quanto valor afetivo, e ela doou para a Canção Nova, fez a sua contribuição. O seu Francisco falou mais do que qualquer pessoa, mandando ali o gesto concreto de amor que ele tem à Canção Nova. Muito obrigada, seu Francisco. Cada testemunho que chega aqui nos toca profundamente. Obrigada a você que entendeu a missão da Canção Nova. É evangelizar e salvar almas para Deus. E urge, né? É urgente. Esses tempos nossos, mais do que nunca, nós precisamos evangelizar. Está aí na sua tela o QR Code para você também contribuir com a Canção Nova. Você que sente, olha, essa obra aqui faz a diferença. Eu estou percebendo que essa obra realmente é de Deus. Eu quero contribuir porque ela também tem me ajudado. Ela tem sido a minha companhia diária. Ela tem me fortalecido na fé para eu continuar perseverando. Então, nos ajude. E uma das maneiras mais práticas de você ajudar é pelo Pix, tá bom? pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Eu quero aproveitar aqui rapidamente e fazer um convite também para você. Você que deseja realizar um sonho de conhecer o México, de conhecer a devoção mais profundamente a Nossa Senhora de Guadalupe. Em outubro, o Padre Márcio Prado e eu estaremos juntos indo numa peregrinação no dia 19 até o dia 27. São 9 dias para conhecer os lugares onde Nossa Senhora de Guadalupe apareceu ao índio, aliás, né, Juan Diego. E você pode viver essa experiência profundamente. Lá onde tem o santuário que ela mesma pediu que fosse construída, né, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. Já pensou? Ver aquela tilma, ver o manto de Nossa Senhora de Guadalupe de pertinho, que é um verdadeiro milagre, aquele manto, até hoje, né, ele não se decompôs e não vai se decompor, porque é uma obra do céu. E eu e você podemos viver essa experiência juntos, junto também com o Padre Márcio Prado. E vamos passar também lá onde estão os restos mortais da nossa querida Beata Conchita, né? Que eu gosto de mostrar o rostinho dela aqui, porque faz toda a diferença. Vamos juntos lá no México conhecer também um pouco mais sobre a história dessa mulher, que é uma das maiores místicas da nossa igreja. Esposa, mãe de 9 filhos e que é fundadora de 5 obras, conhecida como Obras da Cruz, tá bom? Esse livro aqui você pode também adquirir na loja Canção Nova, tá? loja.cançãonova.com, Diário Espiritual de uma Mãe de Família. Mas, para você que quer peregrinar, anota aí o nosso site, sãojoséperegrinações.com.br, sãojoséperegrinações.com.br. Eu quero peregrinar junto com você. Vamos juntos? Que Nossa Senhora de Guadalupe passe à frente, até para você que pensa, esse sonho é impossível. Para Deus, nada é impossível, tá bom? Entre em contato para você saber as possibilidades de você viajar conosco. E agora eu quero trazer para você a frase do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. A família é o lugar onde aprendemos a amar, perdoar e recomeçar. E hoje nós queremos rezar por todas as famílias, pedindo mesmo que a nossa família, a nossa casa, seja esse lugar. A família é o lugar onde aprendemos a amar, perdoar e recomeçar. Talvez a sua família esteja assim, precisando perdoar hoje, precisando recomeçar.
Mas o segredo está em mim e em você. Nunca desistimos de amar a nossa família. E todos os dias a Canção Nova nos ajuda nessa missão, né, Fábio? Com certeza. No entanto, nós temos um Pai das misericórdias que nos abraça, que te acolhe, para que você possa recomeçar. E já é nesse imbuído dessa certeza que eu quero convidar você a colocar tudo diante do Pai das misericórdias. Vendo essas pessoas que, a Dona Salma e tantas outras que doaram, histórias sofridas, mas que, ao mesmo tempo, um coração generoso, a gratidão pelo cuidado de Deus em todas as coisas. Eu não sei como é que você acordou no dia de hoje, mas que nessa hora você possa agradecer. Tantos são os motivos que nós temos para agradecer ao Pai, a esse Pai que é rico em misericórdia. Por isso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por estarmos reunidos em família, por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por esses teus filhos que nessa hora são alcançados por esse amor e por essa misericórdia. E nessa manhã nós já queremos proclamar que tudo, Senhor, tudo é teu. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo poderiam me afastar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Se ao Pai, a Ele, toda a honra e toda a glória, o nosso relacionamento com Deus, a religião, é um fruto de uma virtude chamada justiça, de devolver a Deus o que Ele merece. Por isso, mantenha o seu coração disposto. Apenas isso. Mantenha o seu coração atento, disposto. Talvez essa palavra você já tenha escutado muitas vezes. Mas a força da palavra de Deus é assim. Há sempre uma novidade que nosso Senhor quer falar a mim e ao seu coração. Por isso, dê a Deus o direito dele falar. Às vezes, nós fechamos o coração e nós impedimos que a graça passe. O único que pode impedir a manifestação de Deus na minha vida se chama eu mesmo. Por isso, se disponha, abra o coração e escute atentamente a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu à montanha para orar, a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram:
é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo e, quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Veja, meus irmãos, como eu disse, a palavra de hoje, a palavra de Deus, nos conduz para uma cena muito conhecida por todos nós. Imagine a cena. O Padre Jonas gostava de dizer que é necessário utilizar-se da imaginação a ler a palavra de Deus, né? Imaginar a cena, como se nós estivéssemos assistindo um filme. Imagina a cena. Os discípulos estão no barco, a mandato de Jesus. Jesus mandou. O vento é contrário, as ondas se levantam, o desespero bate, a noite avança e Jesus aparece andando. Parece estar distante. Ele não estava dentro do barco. Talvez esta seja também a imagem da vida de muitas pessoas que nos acompanham hoje. É possível que você esteja vivendo uma tempestade dentro da sua casa e parece que Nosso Senhor está distante. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira. Talvez você esteja preocupada com um filho que está longe de Deus. Um casamento que está atravessando um tempo difícil. Talvez você esteja vivendo uma enfermidade ou até mesmo uma crise de fé que você não sabe mais responder à altura o que hoje a vida te pede. Talvez você esteja passando por uma decisão que precisa ser tomada ou até mesmo uma situação que parece não ter saída. E me parece que Deus está distante. Meus irmãos, a palavra de hoje não nos promete uma vida sem tempestades. Nosso Senhor não nos enganou. Nosso Senhor não disse que nossa vida seria na calmaria. Não. Ele nos ensina como atravessar as tempestades sem perder a fé. Aqui está o ponto. Veja, o Evangelho começa dizendo assim, depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte a sós para orar. Veja, Jesus coloca os discípulos dentro de um barco, manda ir para outra margem, depois despede as multidões e sobe na montanha para rezar. Ou seja, essa atitude não é apenas um detalhe do texto. Essa atitude quer mostrar para nós que antes que a tempestade chegue, é necessário preparar o coração, viver a partir de uma vida interior. Nosso Senhor aqui, Ele quer nos ensinar como atravessar as tempestades sem perder a fé. Sim, por isso que Ele nos ensina que nós precisamos também buscar o nosso cantinho sem ninguém. Padre Jonas não canta assim, né? Eu não vou cantar porque ele tem uma voz do Fagner, né? Pelo menos discernimento eu quero ter na minha vida. Pelo amor de Deus. E ele disse: busco o meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Veja, Nosso Senhor subiu ao monte, ficou sozinho. E ao anoitecer, Ele ainda estava lá. Ele gastou tempo. Ele sabe da necessidade de estar com o Pai, de estar só.
Antes de olhar para o barco, meu irmão, nós precisamos olhar para Jesus no monte. Antes de olhar para a tempestade, é necessário olhar para Jesus no monte. Jesus tinha passado o dia servindo. Jesus tinha muita justificativa para dizer que naquele dia ele não ia rezar. Ele estava num dia de trabalho. Ele passou o dia servindo, ele passou o dia acolhendo, ele passou o dia curando, ele passou o dia ensinando, ele passou o dia multiplicando pão. Porque logo em seguida, esta passagem acontece logo depois da primeira multiplicação dos pães, que os discípulos querem despedir a multidão, procuram uma solução prática, e Nosso Senhor diz: dai vós mesmo de comer. E assim ele multiplica o pão. Veja, humanamente falando, Jesus poderia ter procurado apenas o descanso, depois de um dia cheio, sabe? Aquele dia que já aconteceu com todos nós, um dia todo de missão, e nós chegamos em casa e dizemos assim: Jesus, eu estou tão cansado, que nem na capela eu vou passar, eu preciso de descanso. Mas Jesus sobe para o monte para rezar, mesmo no meio de todas as suas atividades. Isso nos ensina que a oração não era um detalhe na vida de Jesus. A oração não pode ser um detalhe na nossa vida. Nós não podemos fazer da nossa oração o tempo que sobra. A oração era o lugar onde Jesus permanecia unido ao Pai. A oração era o espaço de intimidade, sabe? A oração era o espaço de silêncio, era o espaço de escuta, era o espaço da renovação interior. Nós precisamos nos impressionar com o tempo que Jesus gastou a sós com o Pai. O tempo que Jesus dedicava à oração precisa corar a nossa cara de vergonha. Porque Jesus, que fazia tanta coisa, passava a noite com o Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, rezava, quanto mais nós. Como diz lá no Ceará: quem é você na fila do pão? Se Jesus reza, você não quer rezar? Se Jesus mostra que não existe vida sem Ele, que não existe vida sem oração, que a nossa oração não pode ser um detalhe de ir na missa no domingo e tudo bem. Não, não é isso. E deixa eu ser mais ousado ainda. Não é apenas acompanhar o Sorrindo para a Vida toda semana. Isso aqui não pode ser apenas uma dose para você durante o dia e depois você esquecer do Senhor durante o dia todo. Não, isso aqui, esse programa tem uma finalidade: aproximar você de Deus. Ou seja, misericórdia, aproximar você de Deus é diminuir os intervalos de ausência de pensamento, sabe? Você não pode só pensar em Deus agora. Você tem que pensar em Deus em todo instante. Em tudo que você faz, faça com seu amigo. Isso é vida de oração. Isso é procurar momentos a sós, sim, mas é dizer que nós precisamos de Deus para viver. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos enfrentar tudo apenas com a nossa força. Muitas vezes nós queremos resolver a vida com a nossa inteligência. E você é inteligente, eu não estou dizendo que você não é. Mas não basta a sua inteligência. Não basta o seu conhecimento. Não basta a sua organização. Não basta a sua experiência de vida. Não basta. Não basta nem os seus contatos, o seu dinheiro. Não basta a sua capacidade pessoal de resolver as coisas. Não basta. Todas estas coisas têm o seu valor. Mas nenhuma delas substitui a vida de oração, a intimidade com Deus. Meus irmãos, há situações da nossa vida que não serão vencidas apenas com o raciocínio. Por mais inteligente que você seja, por mais que você tenha feito faculdade, sei lá, em Massachusetts, Oxford, não basta. Porque há tempestades que não serão atravessadas apenas com planejamento, com organização. Há medos que não serão curados apenas com as palavras humanas,
por mais que seja necessário a terapia, por mais que seja necessário o acompanhamento humano, mas existem batalhas, meus irmãos, que precisam ser levadas para o monte da oração, que precisa ser levada a um lugar a só. Talvez você até diga: padre, eu não tenho tempo para rezar. Aí todo mundo vai dizer, né? Eu até sei da importância, eu sei que eu precisava rezar mais, mas padre, minha vida está tão corrida que eu não tenho mais tempo para rezar. Mas será que não temos tempo? Ou será que não fazemos da oração uma prioridade? Porque tempo é prioridade. Se você não tem tempo para Deus, é porque, infelizmente, o seu coração ainda acha que sozinho se basta, que você precisa apenas de alguns suplementos, sabe? Um tempinho. E faz na correria. Acostuma o coração. Veja, meu irmão, nós encontramos tempo para tudo. Nós encontramos tempo para ficar olhando no celular, né? Nós gastamos tanto tempo. E isso tem sido, eu não quero aqui expor o pecado de ninguém, mas está sendo motivos e matéria de muitas confissões. O tempo gasto no celular sem perceber, que você vai entrando num loop assim, e você vai gastando tempo. Você vai deixando de rezar, você vai deixando de fazer as atividades da casa, porque você tem tempo de olhar para o celular. Você tem tempo de acompanhar as notícias. Você tem tempo até de responder e comentar postagens no Instagram. Você tem tempo até de responder mensagens, de assistir vídeo, de resolver tantos compromissos. Porém, muitas vezes, nós deixamos a oração para quando sobrar tempo. E nunca sobra. Nunca sobra. Quem deixa a oração para quando sobrar tempo, acaba vivendo espiritualmente das sobras. E viver espiritualmente das sobras não te basta. Será uma vida fracassada. Eu preciso te dizer isso. Nós não vivemos de sobra. Nosso Senhor disse que há de nos dar vida e vida em abundância. Ele não nos dá a sobra. Por que nós vamos devolver amor com sobra? Jesus nos ensina a separar um tempo para Deus. A pergunta é: quanto tempo do seu dia você gasta para Nosso Senhor? Quanto tempo você prepara no seu cronograma? Você é tão organizado para tanta coisa. Você é organizado para tudo. Quanto tempo dentro do seu cronograma você coloca para Deus? Pode ser pela manhã, antes de começar o seu trabalho. Pode ser à noite, quando você chega em casa e fica com a casa mais silenciosa, depois de colocar as crianças para dormir. Meus irmãos, pode ser durante alguns minutos, durante o seu dia, quando você passa diante do sacrário de uma igreja, que você entra e fica diante da presença do Senhor, quando você se antecipa meia hora antes de chegar para o trabalho, para passar para a igreja, para passar pela capela, para ficar com Jesus. Pode ser por meio de um terço. No decorrer do dia você abre a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus. Pode ser uma visita à capela, como eu já disse. Pode ser uma oração feita no caminho do trabalho. Mas, meu irmão, o importante é compreender que a oração não é perda de tempo. A oração não é perda de tempo. A oração é o lugar onde o nosso coração recupera a direção. Você vai ver que existe eficácia depois da oração. Você vai passar da eficiência do seu trabalho para a eficácia. Existe uma diferença muito grande entre eficiência naquilo que você faz com a eficácia diante da vida de oração. Jesus, ele sobe ao monte, enquanto ele reza, os discípulos estão no barco. E veja, eles estão no barco enfrentando um vento contrário. Isso é importante. Diz o Evangelho que o barco estava sendo agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O evangelista deixa isto claro, e essa imagem é muito forte. O barco está agitado porque as ondas eram contrárias. Há momentos em que parece que tudo está contrário. Há momentos na sua vida que você tenta avançar, mas alguma coisa o empurra para trás.
Há momentos na sua vida que você tenta reconstruir a sua família, mas surgem novas discussões a partir da tentativa. Existem momentos que você tenta organizar as suas finanças, mas parece que uma dívida inesperada acontece, sabe? Há sempre algo, parece que nos puxando para trás. Há momentos na nossa vida que você tenta viver uma vida santa, mas as tentações parecem que aumentam. E você até diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. São os ventos contrários. Nosso Senhor não disse que seria fácil. Parece que você tenta permanecer fiel, mas vem o desânimo. A vontade de rezar desaparece. Você tenta até cuidar da saúde, mas parece que surge um novo problema. E você diz que eu estava cuidando disso e já veio outra coisa. O que está acontecendo? E isso te agita. Existem períodos em que a vida parece ser marcada por ventos contrários. E uma das primeiras tentações nesse momento é pensar, Jesus se esqueceu de mim. É pensar que Ele está fora do barco. É pensar que Ele está distante. Veja, os discípulos, eles estavam no barco, eles estavam lutando contra as ondas, enquanto Jesus estava no monte. Jesus não estava no barco. Talvez eles pensassem que estavam sozinhos, mas Jesus os via. Meu irmão, independente do que você tem vivido, independente se as respostas ainda não chegaram, esta palavra precisa chegar para você e dizer, Deus te vê, Deus te olha, Deus sabe das suas necessidades. O fato de Jesus não estar dentro do barco, naquele momento, não significa que Ele não estivesse cuidando deles, entende? O fato de você não perceber que Deus está perto de você, o fato de você não perceber os feitos de Deus, não significa dizer que Ele esteja distante, que Ele não esteja cuidando. Nós precisamos guardar isso. Meus irmãos, o silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus não é ausência. Às vezes Deus parece silencioso, mas Ele continua presente. É porque não chegou ainda o tempo. Ele parece distante, mas Ele continua nos vendo. Eu dizia ontem na missa lá em Lorena, na nossa casa de missão, eu dizia assim, nós podemos viver sem pensar em Deus. Mas se por 1/1000 de segundo, nosso Senhor deixasse de pensar em nós, nós viraríamos um pó. Nós somos um pensamento constante de Deus. Deus pensa em nós constantemente. Parece que muitas vezes Ele está demorando, mas Ele continua agindo, mesmo sem nós percebermos. É como uma mãe. Patrícia está aqui, não me deixa mentir. É uma mãe que não pode estar dentro da sala de aula da criança, com o filho, mas acompanha a caminhada dele. Quando chega em casa, pergunta o que está acontecendo. Essa semana minha irmã ontem me mandou, ensinando a filha tabuada, lembrando, deitado na cama, ela deitada na cama e a menina sentada assim na cama, com a tabuada de 7. Aí eu me lembrei que eu não sei mais tabuada de 7. Porque ela dizia, 7 fez 6, aí eu contando nos dedos, aí a menina dizia antes de mim. A mãe acompanha sempre o filho, mesmo que muitas vezes o filho não veja. O pai acompanha o filho, assim também é Deus. De maneira muito mais perfeita, é claro. Muito mais perfeita. Não vai me chamar de herege não, pelo amor de Deus. Muito mais perfeita. Ele acompanha cada passo da nossa vida. Talvez você esteja rezando por uma situação há muito tempo e ainda não tenha visto a resposta de Deus. Esta palavra chega para você para dizer, por favor, não conclua que Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Jesus sabia onde os discípulos estavam. Ele sabia da força do vento. Ele sabia do cansaço deles. Eles estavam lutando para manter o barco em pé. Ele sabia do cansaço. Ele sabia da força das ondas. E no momento certo, Jesus foi ao encontro deles. O Evangelho diz que Jesus foi até os discípulos caminhando sobre as águas. Isso não é um detalhe.
Aquilo que ameaçava afundar os discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. Isso não é detalhe, gente. Isso é a importância de dizer, as águas nas Sagradas Escrituras simbolizam tudo aquilo que para nós parece incontrolável. O homem não consegue controlar a água. Pergunte um pescador. Ele não consegue controlar a tempestade, o medo, a insegurança, o futuro, a doença, as crises, os acontecimentos que escapam das nossas mãos são as águas simbolizadas pela tempestade, mas aquilo que nós não conseguimos controlar continua debaixo dos pés de Jesus. Meu Deus, como essa palavra precisa causar dentro de nós um júbilo, uma alegria, uma esperança renovada. Jesus não se afoga nos acontecimentos. Ele caminha sobre os acontecimentos. Ele caminha sobre as tempestades. Por isso, quando nós entregamos a vida a Jesus, meus irmãos, não significa que as águas desaparecem imediatamente. Nós bem sabemos disso. Não é isso. Significa que não precisamos ser dominados pelas águas. Aquele que nós entregamos a vida tem domínio sobre tudo. Ele controla tudo. A oração, ela nos ajuda justamente nisso, a não afundarmos nos acontecimentos. Veja, quem não reza corre o risco de ser engolido pelas notícias. Quem não reza corre o risco de ser engolido pelos problemas da sua casa, do seu trabalho, pelas opiniões dos outros. Quem não reza pode ser engolido pelas preocupações e pelos medos. A pessoa acorda pensando num problema, passa o dia alimentando a ansiedade e vai dormir carregando os mesmos pensamentos. Por quê? Porque infelizmente não confia. E aqui existe uma ligação íntima entre confiança e descanso. Nós só somos capazes de descansar se nós começarmos a confiar. Sabe por que muitas vezes você dorme, passa a noite toda e não descansa? Porque você acha que os problemas serão resolvidos do seu jeito. É hora de você confiar. É hora de você confiar e descansar. O problema entra na cabeça da pessoa, desce para o coração e começa a dominar a vida toda. A oração não nega o problema. Nós não estamos aqui para negar. A oração coloca o problema no seu devido lugar, no seu lugar certo. A oração nos recorda que o problema existe, mas Deus também existe. A oração nos lembra que a tempestade ela é real, mas Jesus continua sendo o Senhor. O vento sopra, mas não determina o final da história. Veja, meus irmãos, quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre o mar, eles ficam assustados e eles dizem, isso é um fantasma. É até interessante isso, porque fantasma não existe. Não existe fantasma. Isso também pode acontecer conosco. Quando nós estamos dominados pelo medo, nós podemos ter dificuldade até de reconhecer a realidade tal como ela é. Você vai pensar que a realidade é uma coisa que não existe. Você vai ver pelo em ovo, como diz no Ceará também. É aqui também, né? Veja, se você não reconhece a realidade, você não vai reconhecer a presença de Deus em você. A presença de Deus nas suas coisas. O medo, ele distorce nossa visão. Uma pessoa com medo começa a imaginar coisas que ainda não aconteceram. Ele pensa assim, tudo vai dar errado, eu não vou conseguir, minha família nunca vai mudar, essa situação que eu estou vivendo não tem solução, Deus não me escuta. Isso é próprio de alguém que está com medo e vê a realidade diferente. O medo transforma possibilidades em certezas negativas. O medo rouba a sua esperança. E os discípulos, eles viram Jesus, mas eles pensaram que era um fantasma, né? A solução, meu irmão, estava diante deles. Mas veja, o medo não permitia que reconhecessem. Por isso Jesus diz, coragem,
sou eu. Não tenhais medo. Essas palavras precisam entrar hoje no nosso coração. Hoje nosso Senhor te olha nos olhos, por meio do Sistema Canção Nova de Comunicação, e te diz: coragem. Não significa que você não sentirá medo mais. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é continuar caminhando mesmo quando o medo está presente. E ele diz: sou eu. Isso é muito forte. Jesus está dizendo: você não está sozinho. Jesus está dizendo: você não está sozinho, eu estou aqui com você. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe. E hoje Deus quer dizer para você: não está sozinho. E a terceira palavra que nosso Senhor diz é: não tenhais medo. Veja, é como se nosso Senhor dissesse assim, não deixe que o medo governe as suas decisões. Você é muito mais do que os problemas que te acontecem. Há pessoas que estão tomando decisões com base no medo, e isso gera consequências ainda maiores. Meus irmãos, medo de fracassar, medo de ficar sozinha, medo de opinião dos outros, medo de perder alguma coisa, medo de enfrentar uma dificuldade. Eu lembro de uma menina, de um casal que eu acompanhei. Nossa Senhora do céu, como aquela menina tinha medo de morrer sozinha, de não casar. E ela não conseguia ver a realidade. Infelizmente, casou e não durou. Por quê? Porque ela tomou decisão com medo de ficar sozinha. Mas veja, meu irmão, e quando o medo se torna conselheiro, quase sempre nós escolhemos o mal, viu? Quase sempre. A palavra de Deus nos convida a ouvir primeiro a voz do Senhor que diz: sou eu, não tenhais medo. E assim permita que nosso Senhor mude tudo. Eu ia falar de Pedro, mas não dá mais tempo. Pedro tem muito a nos ensinar. Quem sabe um dia não vai ser só com Pedro, hein? Pedro tem muito a nos ensinar. Um sanguíneo nato, assim, com a oscilação da decisão muito grande. Ao mesmo tempo que ele diz: se és mesmo o Senhor, que eu possa ir ao teu encontro, que eu possa caminhar. Se és tu, Senhor, manda-me eu ir ao teu encontro. E Pedro faz o sobrenatural. Veja, Pedro não deixou de confiar. Ele confiou. Mas os ventos foram contrários e fortes ao ponto de tirar o foco da confiança. Ele tirou os olhos do Senhor. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar novamente. Pedro não deixou de confiar. Ele só trocou o centro do seu coração da confiança à tempestade. E quando nós trocamos isso, tudo fica difícil. Por isso, eu queria convidar a você a relembrar 3 coisinhas. O que nosso Senhor hoje quer falar para você de forma concreta. Diariamente, Deus está pedindo que você não confie nas suas próprias forças, porque senão o medo toma conta de você. Por isso, meu irmão, eu quero pedir a Deus a graça de como nosso Senhor hoje que nos pede a graça de permanecer no meio dele. Veja, 4 atitudes para encerrarmos e rezarmos. 4 atitudes muito práticas para você viver hoje. Primeiro, separe todos os dias um tempo para oração. Sem oração você não consegue viver. A sua vida é fracassada. Não espere a tempestade chegar para começar a rezar, tá? A oração diária prepara o seu coração para os momentos difíceis. Segunda atitude, vigie os seus pensamentos que alimentam o seu medo. Você não é guiado por eles. Nem tudo aquilo que nós pensamos é verdade. Nem toda preocupação é uma profecia.
Quando vierem pensamentos de derrota, os confronte com a palavra de Deus. Terceira atitude, dê o próximo passo. Veja, talvez você não consiga resolver tudo hoje, mas pode fazer o que está ao seu alcance. Pode pedir perdão, pode procurar ajuda, pode marcar uma conversa, dê o seu passo. Não espere somente de Deus. Vá em direção a Ele. Quarta atitude, mantenha os olhos fixos em Jesus. Quando o vento aumentar, e pode aumentar, olhe para Jesus. Quando o medo vier, invoque Jesus. Quando começar a afundar, grite por Jesus. E Ele continua dizendo, coragem, sou eu, não tenhas medo. Por isso, Senhor, hoje, nós nos colocamos diante da Tua presença e colocamos todas as tempestades da nossa vida. Tu conheces, Senhor, os ventos contrários que enfrentamos. Tu conheces, Senhor, o medo que guardamos no coração. Tu conheces, Senhor, as preocupações da nossa família. Tu conheces, Senhor Jesus, as nossas saúde e as enfermidades que nós temos enfrentado. Sim, Senhor Jesus, nos ensina a subir ao monte da oração. Não permita, Senhor Jesus, que nós sejamos engolidos pelos acontecimentos. Dar-nos, Senhor Jesus, uma fé firme e um coração perseverante. E quando os ventos soprarem, meu Deus, nos ajuda a manter os olhos fixos em Ti. Por isso, Senhor, dai-nos a graça do Teu Espírito Santo. A graça de sermos, sim, Senhor, habitados pelo Teu Espírito, que nos recorda constantemente que nós não estamos sozinhos. Coragem. E eu peço mesmo que o Espírito Santo vá ao seu coração. Eu peço que o Espírito Santo sussurre nos seus ouvidos. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. É o Espírito Santo que alcança muitos corações. O Senhor me dá a imagem de muitas pessoas sendo sustentadas pelo Senhor nessa hora. É o Senhor quem se utiliza através de um sinal, dos meios de comunicação, para dizer, eu tenho te segurado. O Senhor te chamou, você disse sim, mas com o tempo, o medo, as frustrações, você foi afundando. Mas é Deus quem tem te sustentado. Ele não te chamou para que você pereça. O Senhor te chamou porque Ele quer te salvar. E é Ele quem tem te sustentado. É Ele quem tem te segurado. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor de Pai que nos sustenta. É o Senhor quem te segura. Quem me segurou foi Deus, o Seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com o Seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com o Seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, quando eu chorei demais. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com o Seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém parece
e se pede a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Espírito Santo de Deus, nesta manhã nós pedimos, vem renovar em nós a fé, a confiança plena em Deus. Santa Edith Stein também diz, coragem é ir com medo. Talvez hoje você esteja assim tomado pelo medo, pela insegurança, mas peça agora Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem, de ousadia. Por isso peça agora, Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada no Espírito Santo, que não seja mais eu pela minha razão a conduzir a minha vida, mas que seja o Espírito Santo a me conduzir, mesmo diante daquilo que hoje eu estou passando, das tormentas, dos sofrimentos. Nós clamamos agora, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, vem arrancando do nosso coração os medos, as inseguranças. Nós colocamos tudo agora aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ordem de Deus para nós é essa: não fixeis os olhos em ninguém mais do que em mim. Olhe para Jesus, fixe o seu olhar agora no Senhor. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos agora das pessoas, tira os olhos de você mesmo, de você mesma e olhe agora para o Senhor. É Ele que vai ao seu encontro, meu querido, minha querida, e que nós possamos ouvir do Senhor, não essas palavras, homem fraco na fé, mulher fraca na fé, mas que nós possamos ouvir do Senhor, que nós somos homens e mulheres de fé, porque nós estamos colocando a nossa confiança plenamente nele. E o que o Padre trouxe aqui, para mim foi muito forte, o medo distorce a nossa visão. Talvez hoje você esteja com essa visão distorcida das coisas. Que o Espírito Santo nessa manhã venha mesmo nos revelar a verdade, para que nós caminhemos acima dos problemas, acima do mar agitado da nossa vida. Clamemos juntos, meus irmãos, o Espírito Santo. Alcança algumas pessoas que estavam com a visão turva. E a imagem era bem essa mesmo, como se fosse alguém caminhando num lugar cheio de névoa, massa. Mas à medida em que a palavra de Deus ela ia sendo proclamada, essa fumaça, essa névoa, ela ia sendo dissipada. O discernimento que o Senhor me concede é que Ele fez isso em muitos de nós. O medo que nos impedia de enxergar o caminho, o medo de dar passos. Às vezes é preciso caminhar ainda que a visão não esteja clara. E muitas pessoas que se encontravam nessa situação, a visão ainda não está clara, mas nosso Senhor, Ele vai dissipando e vai te impulsionando a dar passos. Uma pessoa que estava com medo de empreender, nosso Senhor te impulsiona agora. Um chefe de família que estava com medo, uma decisão muito importante que você precisava tomar em relação à sua casa, mas nosso Senhor lhe concedeu o discernimento e a coragem nesse momento. Uma pessoa que precisava retomar os estudos e você estava com medo por causa de várias situações. Jesus, Ele também alcança você, alcança o seu coração. Muitas situações de medo que nos amarravam, nos impediam, medo de conversar. Uma pessoa que você se dizia tímida, mas você estava oprimida pelo medo. Você não conseguia nem conversar direito. Jesus alcança o seu coração. Coragem, coragem. É o que nosso Senhor diz a cada um de nós nesse momento. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse impulso de fé e de esperança. Obrigada por esta certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado, que o Senhor nos sustenta,
pela mão. Muitíssimo obrigada, Senhor. O sentimento de solidão tomava o seu coração. Você estava se sentindo sozinho, incompreendido, incompreendida. Mas olha só, meu irmão, minha irmã, o tamanho do amor de Deus por você que se utiliza desse programa, desse momento, desse sinal que chega até você para te alcançar e para dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. É o Senhor quem estende a mão e te sustenta. O Senhor está com você, você não está sozinho. Pessoas paralisadas por causa do medo, você não conseguia dar passos. Tamanho medo interior que te paralisava nas decisões. O Senhor está te libertando neste momento. Você que tem muito medo na área financeira, você coloca toda a sua confiança na área financeira. E por isso você até era tomado pela avareza, você era avarento. O Senhor está te libertando. O que falta a você é confiar em Deus, também na parte material. Mas o Senhor te liberta hoje dessa avareza, para a honra e glória do nome dEle. Obrigada, Senhor. Você, mulher, que tem muito medo do futuro de ficar sozinha, que foi até a experiência que o Padre trouxe daquela menina, que casou erroneamente por medo de ficar sozinha. E hoje você também vive assim. Você vive em relacionamentos, mal acaba um relacionamento, você já está com outro homem, por causa desse medo de ficar sozinha. E você só sai machucada, você só sai ferida com tudo isso. O Senhor agora está curando o seu interior profundamente, a sua afetividade, minha irmã, para que você não viva mais assim, sendo usada na sua afetividade, na sua sexualidade, mas que você saiba confiar e se abandonar em Deus, esperar em Deus a hora certa, a pessoa certa. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos por toda a cura que o Senhor está realizando nesse momento. Honras e glórias ao teu santo nome, Senhor, porque o Senhor está caminhando ao nosso encontro e nos dando a graça de confiar em Ti. E essa palavra também que o Padre trouxe, o descanso está diretamente ligado à confiança. Pessoas que não conseguiam dormir direito, que tinham até insônia, né? Você que ficava o dia inteiro assim como que ligado, né? No 220, porque a sua confiança estava em você. Deixe mesmo que essa pregação traga essa verdade a você. Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Deixa Ele tomar o controle agora. Deus está no domínio. Entrega a sua vida a Ele e confie no Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está no controle da minha vida. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso me angustiar, porque o Senhor está no controle. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus por tudo que Ele opera em nosso favor. Que graça é essa, meus irmãos? Podermos ser livres de todo e qualquer medo, na certeza e na confiança de que Deus caminha com a gente. Louvado seja Deus. Obrigada, Padre. A gente disse que o senhor estava batendo na gente aqui. Quem disse? Aqui no Instagram, depois vocês vão lá conferir. É uma batida de amor. De muito amor, para que a gente possa experimentar esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada a todos que participaram com a gente, seguem participando, inclusive fora do Brasil. Muitos portugueses com a gente. Eu destaco aqui a Ana Moura. Ela diz que lá na terra dela, ela diz assim, olha, como se diz na minha terra, bem-haja. Bem-haja pelo maravilhoso programa que fazem e pelo impacto tão positivo que tem na vida de tantas pessoas. Desejo-vos a continuação de muito sucesso. Sucesso é salvação de almas, é santidade, né? Com carinho, Ana Karina. E ela diz assim, o vosso programa dá-me sempre uma vontade de tomar café junto com vocês. Os acompanho muitas vezes num cafezito, que ela disse aqui. Um abraço, Ana, Deus a abençoe. Mas a gente está muito internacional. A Carla está na Itália. Ela diz, Val, onde esse padre estava esse tempo todo? Deus abençoe. Ela diz, Padre, Deus lhe pague, viu? Amém. Foi ótimo tudo. Nossa querida Carla Roberta. Deus abençoe você também, viu, Carla? E o Brasil inteiro aqui ligadinho conosco, participando com a gente, experimentando a graça de Deus. A Deise.
A Deise, ela diz, bom dia, Val, bom dia, família Canção Nova, bom dia, querido Padre Sidney. Sou Deise, sou aqui de Gravatá. Terra boa! Esse povo de Gravatá é um amor com esse Padre Sidney. Ela diz, acompanho sempre o programa Sorrindo para a Vida. Ainda não sou sócia oficialmente, mas desde março, naquela campanha toda para chegarmos ao 100%, pedindo a intercessão de São José, eu nunca mais deixei de ajudar. Hoje é meu aniversário, então estou fazendo o Pix aniversário. Que Ela bênção. mandou aqui R$41, descobri, hein? Deus abençoe, muitíssimo obrigada. Eu quero trazer um testemunho que eu achei lindo. E olha só, como aqui nada é desperdiçado, né? Eu sempre vejo e ouço isso das pessoas quando elas dizem de que até as nossas brincadeiras é Deus alcançando o coração delas. Então, olha só. Bom dia, família Sorrindo para a Vida. Val, hoje, quando eu ouvi o maestro Sapo falar sobre um pai de família que precisa fechar a campanha do mês, senti que aquela mensagem era para mim. Meu nome é Tiago, tenho 43 anos, sou casado com a Mariana, ele fala aqui dos filhos, o Pedro Rafael de 7 anos e o João Miguel de 13 anos. João Miguel é o nosso guerreiro. Ele já passou por 2 cirurgias no coração. E nesse momento, nossa família enfrenta muitas e mais uma batalha. Os desafios são muitos, as despesas aumentam e, por vezes, a mente diz para desistir, para parar, para reconhecer que não dá mais. Mas o coração, sustentado pela fé, responde diferente. Deus nunca nos abandonou até aqui. E não será agora que Ele vai nos deixar sozinhos. Mesmo cansado, preocupado, com medo às vezes, eu escolho continuar. Escolho acreditar em Deus, que Deus abrirá os caminhos e a providência vai acontecer naquilo que nossa família precisa. A campanha talvez ainda não tenha fechado, mas a esperança continua, porque quem conduz a nossa história é o Senhor. Deus abençoe. Caixa alta, ele disse o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E vai fechar a campanha dele em nome de Jesus. Que Amém. coisa, um detalhe, Na né? Olha vida só. desse filho. A campanha não fecha, mas Deus não deixa faltar nada. Amém. Isso aí é com certeza. Isso aí eu sou testemunha vivo disso aí. Profetiza, sabe? Isso Bendito mesmo. seja Deus não deixa faltar nada, com certeza. Amém. E Ele está cuidando da sua família, viu, meu irmão? Rezando aí pelo seu filho, especialmente pela saúde dele. Nossa Senhora já está passando à frente, a mãe da divina providência, tá bom? E olha, família Canção Nova, atualizando aí, o povo ouviu o apelo da Val ontem, não ficou restinho. Nós subimos 5%, graças a Deus, estamos com 19% no projeto seja da Minha Almas. Temos 17 dias pela frente. O percentual diário está de 4,8%. Vamos seguir esse ritmo aí, gente, dos 5% ao dia, né? Que a gente chega lá com a graça de Deus. Então, você que quer ajudar, essa palavra hoje falou ao seu coração, deu forças, ânimos, para você seguir em frente sobre aí as tempestades da sua vida e também diante dos ventos contrários. Então, nos ajude. pix.doação@cançãonova.com. Um abraço para o Valteno lá no Distrito Federal. Ele é instrutor de autoescola, está lá acompanhando. E a nossa querida Roseli, nossa irmã de comunidade, a esposa do Ronaldo da Silva. O Ângelo foi para lá passar. O Ângelo, ele é filho do Ronaldo e da Roseli. E ele está aqui no pré-discipulado, né, em Lavrinhas. Mas eles foram liberados para ir para o Dia dos Pais. Então, Ângelo, um beijo aí para você, para toda a sua família. Roseli, Deus abençoe. O Gigi também, o Ronaldo. Eles estavam lá acompanhando o programa, como sempre, todos os dias, né? Como vários irmãos da comunidade que acompanham, graças a Deus. Vamos agora assumir aí a graça de Deus na nossa vida com a bênção, né, que o sacerdote vai nos dar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e a vossa decisão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus está no controle. Vamos confiar. Um ótimo final de semana para você. Obrigada, Val. Até segunda, se Deus quiser. Deus quiser até terças. Até terça. Estou voltando. Deus abençoe você.
Aproveite o final de semana para ajudar a Canção Nova e tenha essa confiança. Deus cuida de todas as coisas. Ele nunca perde o controle. Beijo, família. Tchau, tchau. Até breve, Padre, com a graça de Deus, viu? Fagner, feliz Dia dos Pais. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Canção Nova Sertaneja domingo. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. E até segunda, né? Até segunda, se Deus quiser. Deus abençoe. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória.